Bem, nesta videoaula de número 2, parte 2, nós trataremos da relação entre educação e sociedade. Desse modo, nós teremos como ponto principal de discussão as diversas concepções sobre o significado de educação, a sua relação com a cultura e os processos de humanização, em que a socialização é um conceito, importante a ser compreendido nessa discussão. E, por fim, a diferença entre educação formal, educação informal e educação não formal. Bem, nós veremos ao longo de nossa discussão que a ideia de educação, ela perpassa, as bibliografias que nós estamos utilizando como referência. Então, encontraremos a concepção sobre educação nos textos de Aranha, no seu livro Filosofia da Educação. Encontraremos essa discussão nos escritos de Peter Berger, quando o foco é o papel da socialização enquanto um processo importante para o desenvolvimento humano, e também nas obras de Emile Durkheim, que é o primeiro conceito aqui a ser trabalhado na perspectiva desse autor, na perspectiva do sociólogo, aí, considerado como o precursor dos estudos e pesquisas que deram aí, vamos dizer assim, o contorno para o que nós conhecemos hoje como sociologia. Então, na perspectiva desse autor, a educação ela é entendida como uma ação que é exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Nesse sentido, o autor ainda destaca que a educação ela tem um papel importante, que é justamente de suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais que são exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política quanto pelos meios específicos o qual ela é destinada em particular. Daí, por exemplo, se trazer a ideia de que a educação ou o processo educacional guarda uma dupla característica, porque ela é múltipla e, ao mesmo tempo, ela é uma. Na medida em que ela contribui para que o indivíduo assimile todos os elementos valorativos, as regras de convivência, os modelos de comportamento, para que se possa viver em sociedade, ao mesmo tempo, os processos educativos preparam os indivíduos para responder às especificidades que vão para além da questão do convívio familiar, por exemplo, como as especificidades relativas ao mundo do trabalho, em que a sociedade capitalista exige cada vez mais a especialização. Então, há essa multiplicidade de possibilidades de atuações dos indivíduos com base nas exigências, logicamente, do mundo em que se vive. E aí a gente tem essa perspectiva presente no pensamento do Emile Durkheim, na sua obra Sociedade e Educação. Um outro conceito importante é que tem uma relação direta com os processos educacionais enquanto algo que contribui para o desenvolvimento das pessoas, temos aqui a contribuição do Peter Berger, e Brigitte Berger, quando traz a ideia de socialização como o processo por meio do qual os indivíduos aprendem a ser um membro da sociedade. E, nesse caso, a socialização ela pode ser classificada em dois tipos, a socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária é considerada como um processo por meio do qual a criança se transforma em um membro participante da sociedade, e o locus principal onde ocorre esse processo é a família. A família é o primeiro grupo social em que os indivíduos se inserem. É lá em que a pessoa vai aprender todos os elementos que são necessários para a vida, para a convivência social. Desde a aquisição da linguagem e dos comportamentos mais básicos, em que o próprio corpo acaba sendo o alvo principal desse processo desde o momento que a gente nasce, como um treinamento de usar o banheiro, de controlar as esfíncteres, de regular o horário da alimentação. E a partir dessa base inicial de regramentos, que tem sua interferência sobre o corpo, nossa forma de agir, sobre a nossa identidade, que inclusive tem a ver com os próprios atributos que nós damos a nós mesmos, e começamos com o próprio nome, em que já se faz uma distinção de gênero, do que é homem, do que é mulher, e a partir daí todo o conjunto de papéis sexuais,
que vão se desenvolver na vida humana e que se complexifica na medida em que a gente vai também maturando fisicamente e avançando, né, de uma fase a outra, ao ponto dos indivíduos também começarem a ter interação com outros agrupamentos sociais, com outros contextos sociais, com outras significações que se dão ao próprio corpo, ao uso do corpo, né? Consequentemente ampliando as discussões que vão ter consequências, inclusive, sobre as formas de compreender as diversas maneiras com que nós nos relacionamos uns com os outros, né? Daí entrando em discussões mais complexas, como as questões das orientações sexuais, né? Ou as identidades de gênero também. E aí, nós podemos dizer que existe um outro tipo de socialização, que é a socialização secundária, né? Que compreende todos os processos posteriores, né? Àqueles que ocorrem no âmbito da família, né? E que contribui para que a gente consiga conviver também em sociedade na diversidade dos grupos. A escola, por exemplo, é um desses ambientes, né, sociais em que os indivíduos vão se preparar para um outro mundo, né, como, por exemplo, o mundo do trabalho. Né? E, nesse sentido, a socialização ela é entendida como um processo que ocorre por toda a vida dos indivíduos. Porque nós somos seres aprendentes, né? E aprendemos o tempo todo, a cada contexto, a cada momento, a cada experiência vivida. Né? Se nós aprendermos a sermos o que somos, ou seja, seres humanos, né? É porque existe aí um objeto, né? A ser conhecido, um objeto a ser aprendido. Né? E esse objeto a ser aprendido, ele ocorre, né? Resulta justamente da busca do ser humano na satisfação de suas necessidades, né? E é justamente aí que nós adquirimos, né, as nossas aprendizagens, seja na interação com o meio ambiente, transformando, seja na interação com os outros seres vivos. Né? E essas experiências que são aprendidas, né, que são internalizadas, né, elas são repassadas de uma geração a outra. Se pegarmos aqui, como ponto de partida, a concepção de educação estabelecida por Emile Durkheim. Né? E a cultura é o resultado desse processo de amadurecimento, é o resultado das construções das nossas interações sobre o mundo. Né? E ela se exprime, ou exprime, né, as variadas formas pelas quais nós estabelecemos as relações com as outras pessoas, né? Dos grupos, né? Como eu falei, com a própria natureza. Né? Um exemplo disso é que essas marcas de manifestações da cultura está presente na história da humanidade desde a antiguidade, desde a pré-história, né? Quando os primeiros hominídeos, né, começaram a, vamos dizer assim, a exteriorizar sua forma de pensar por meio da arte, né? A arte rupestre, né, como aqui aparece no desenho aqui, uma representação de uma figura presente nos paredões aqui das cidades piauienses, né, como São Raimundo Nonato, essa figura é típica daquela região, ou quando nós seres humanos de repente construímos as nossas casas, os nossos abrigos, né, para fugirmos das intempéries, né? Construímos os nossos utensílios para facilitar a nossa vida, criamos uma linguagem como instrumento de comunicação, estruturamos as nossas relações por meio das relações de poderes por meio da política, né? Estruturamos os nossos valores morais por meio das regras, né? Que contribuem e orientam as nossas condutas, né? Criamos instituições que entrelaçam as pessoas em organizações como o casamento, ou essas organizações elas são fortalecidas e reproduzidas no nosso dia a dia a partir de um conjunto de valorações que nós também legitimamos, né, como parte do nosso cotidiano. Assim como a gente cria também os sentidos e significados para a vida e para a morte. Né? Então, tudo isso faz parte do nosso contexto cultural. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de processos educativos, né? E isso se reproduz tanto no âmbito do que a gente chama de educação informal, que nós vamos já falar aqui, como também das outras modalidades ou formas de educação, né? Como a educação informal e a escola também como uma organização importante, como mediadora do conhecimento e de valorização e reconhecimento das manifestações culturais. Assim, podemos dizer que a cultura, forma semelhante à educação, ela
não é una, né? Ela é múltipla, né? E essa multiplicidade de existência, ela se manifesta na sua variação conforme o tempo e o lugar, né? E conforme também as concepções, né? As compreensões que são desenvolvidas no campo da filosofia da educação, da sociologia, da antropologia, né? A exemplo da ideia de cultura erudita, né? Que é compreendida como os processos culturais, né? Elaborados, né? No mundo acadêmico, centrada no sistema educacional, sobretudo nas universidades, que recebe também o nome de cultura de elite, né? Em que os principais atores responsáveis, né, por este processo, né, são os escritores, os cientistas, os artistas, né, os tecnólogos, aqui para a gente citar como exemplo. Mas não existe apenas a cultura erudita, existe também no âmbito da cultura o que a gente chama de cultura popular, né, que consiste naquela manifestação cultural resultante da ação do homem, né, seja ele do campo, da cidade, do interior, né, das áreas urbanas, né, que produzem a sua cultura, mas geralmente essa produção é marcada pelo anonimato, né. Cita-se ainda a cultura de massa, que resulta dos meios de comunicação de massa ou da mídia, exemplo do cinema, do rádio, da televisão, da imprensa. E, por fim, a cultura popular individualizada, que se caracteriza por ser produzidas, por exemplo, por escritores, por artistas, por compositores, né? Cineastas ou intelectuais que não vivem dentro das universidades necessariamente, não são representantes da cultura popular nem da cultura de massa, né? Mas que conseguem desenvolver um nicho próprio de trabalho, né? A Maria Lúcia Aranha, por exemplo, traz como exemplo o Caetano Veloso, né? Como representante da, da, da cultura popular no tipo individualizada. Desse modo, considera-se que a cultura, né, ela não é algo natural, né, mas ela é resultado da ação humana. Né? Portanto, é uma criação humana, né, que surge justamente no contexto em que nós buscamos resolver os nossos problemas, né, satisfazer as nossas necessidades de sobrevivência e conseguimos transcender a essa condição, né, ao criar uma experiência que gera conhecimento, né, conhecimento passível de ser transmitidos aos outros e constituir as nossas intersubjetividades, né, tornando-se aí então um fenômeno social, um fenômeno coletivo. Né? E isso ocorre por meio de uma ação que a sociologia, a filosofia chama de trabalho, né? E é por meio do trabalho em que as relações sociais elas se intensificam e são passíveis da criação de modelos, né? De comportamentos, de padrões, de normas, né? Que se transformam em saberes que orientam as nossas práticas do dia a dia. Né? E o aperfeiçoamento dessas práticas, né, que torna possível a transmissão dos conhecimentos que são adquiridos, né, de uma geração a outra, ao mesmo tempo que vai permitindo a reprodução desses modelos de comportamentos, né, principalmente quando são valorizados pelos grupos. Né. E a educação é o principal canal, né, para viabilizar esse processo, em que a socialização e a humanização constituem também este processo, né, visto que por meio da socialização desde a primária, conforme a gente viu, chegando a outras possibilidades de convivência humana decorrentes da socialização secundária, né, é que o ser humano gradativamente vai desenvolvendo a sua capacidade e amplitude de ação, né, autônomo, que focada na questão da emancipação. Né. E aí a condição humana ela vai justamente resultar desse processo de assimilação desses modelos que são construídos historicamente na ação caracterizada como o trabalho. Né? E a cultura é o principal elemento de mediação desse processo de humanização, porque é por meio da cultura que nós vamos nos caracterizar como seres humanos, né? Por meio da cultura que a gente vai se diferenciar também de outros seres vivos, né? Que habitam este planeta chamado Terra. Se por meio do trabalho se produz a cultura, nas relações de trabalho também é possível se gerar outros processos, né? como a estruturação de relações de alienação e reproduções também
das ações ideológicas, né? É importante dizermos que o trabalho é uma ação transformadora dirigida por finalidades conscientes, né? E a praxis é um tipo de atividade humana que se distingue da ação animal, em que o trabalho é uma das suas representações, né? E aí nós podemos falar desde o trabalho fabril ao trabalho educativo, né? Ao trabalho pedagógico que nós desenvolvemos dentro de um ambiente específico, que é a escola, né? E o trabalho, enquanto uma ação humana, ela vai se distinguir de outras formas, né? De outras manifestações, que muitas das vezes, né, no senso comum, nós chamamos de trabalho como a ação de alguns animais. A exemplo do que faz o João de Barro, né? O João de Barro constrói a sua casinha. Mas o João de Barro, se ele for para qualquer canto, né, para qualquer lugar, ele vai construir a sua casa do mesmo jeito, né? Porque ali há um comportamento que é nato, né? Enquanto que o ser humano ele vai transformar o ambiente, né? Vai utilizar os materiais os mais diversos possíveis, né? Vai utilizar instrumentos e é capaz de transmitir esse seu conhecimento para outros pares, né? E aí a casa não é só um abrigo, né? A casa passa a ser um lar, né? Um lugar da proteção. E aí um conjunto de significados, né, sociais são construídos no entorno desse artefato que é construído, né? Por meio do trabalho, por meio da ação humana, ou seja, por meio da praxis, né? E é isso que vai distinguir, né, esse sentido e significado que atribuímos às nossas ações por meio do trabalho, que vai distinguir de outras manifestações, né, de outras formas de trabalhos existentes entre os seres vivos. O trabalho, como parte, né, das relações humanas, ele esteve presente em todos os modos de produção, desde do regime escravista, passando pelo contexto do feudalismo, em que existiu a servidão, chegando ao contexto, né, do capitalismo, nas relações entre o capitalista, né, o dono dos meios de produção, e o trabalhador, né? A alienação, entendida aí como, a partir da origem do termo, né, alienare, que significa afastar, distanciar, ela ganha, né, uma tônica particular no contexto do capitalismo, né, quando há o agravamento desses processos de distanciamento, né, quando de repente o homem artesão que conhecia todos os processos, né, ou todas as etapas de um processo de construção de algo, né, da produção de alguma coisa, né, gradativamente passa a se destituir das suas ferramentas, né, há um distanciamento do seu local de trabalho que antes era no ambiente do lar, agora passa a ser no local da fábrica, né? Então essa cisão, esses distanciamentos, né, afetam a vida do homem, né, do século XVII para cá de uma forma muito intensa, né? E atualmente, né, como pensar a alienação no contexto, né, de uma era informatizada, de um mundo globalizado em que as relações elas se tornam cada vez mais flexibilizadas, né, as relações de trabalho, em que os tecnoburocratas, né, eles acabam muitas das vezes, né, alterando as relações de trabalho na medida em que eles passam ali a se constituir como peças-chave, né, na condução das organizações, né? E ao passo que a própria realidade, né, ela passa a se tornar um simulacro, né, porque os meios de comunicação terminam por simular essa realidade. Diga aí a perspectiva do metaverso, né? Então hoje a gente tem coisas que são criadas no universo virtual e que a gente vê os seres humanos trazendo para a realidade, né? Então a gente vê um caminho inverso, um outro tipo de realidade que passa a se tornar contingente nas nossas relações diárias, né? Bem, a alienação também ela se dá na medida em que o trabalhador já não tem acesso ao produto que é resultante, né, da sua ação, do seu trabalho, que é apropriado pelo capitalista, né? E esse processo de apropriação pelo outro, né, é colocado como algo natural, né? E que não é, né? E a sustentação dessa relação de apropriação que gera acúmulo de riqueza na mão de um em detrimento do outro, né, é naturalizado por meio dos processos ideológicos. Mas afinal, o que significa? O que é ideologia? Quando nós falamos de ideologia, ela pode ser entendida no sentido amplo e restrito. No sentido amplo, né, de acordo com Aranha, podemos tecer o seguinte significado: é o conjunto de ideias, concepções, de opiniões, de crenças, né, sobre algum ponto sujeito à discussão
bem como as normas estabelecidas a partir de valores. Ou ainda, é uma teoria, uma organização sistemática dos conhecimentos destinados a orientar a prática, a ação efetiva. É uma espécie de conhecimento que une as pessoas de determinado grupo, fazendo-as defender interesses comuns e elaborar projetos de ação. Essa é a perspectiva, né, da ideologia no sentido amplo. No sentido estrito, podemos dizer que a ideologia é uma representação ilusória da realidade, porque o conjunto das ideias e normas de condutas veiculadas leva os indivíduos a pensarem, sentirem, a agirem de acordo com os interesses das classes que detêm o poder. É esse segundo sentido de ideologia que nós colocamos aqui como algo, né, um problema a ser discutido, em que as instituições sociais, em particular a escola, terminam por, de certa maneira, né, se transformarem em instrumento de reprodução dessas concepções, né, dessa ideia, né, que muitas das vezes é vendida, veiculada para toda a sociedade como se fosse igual para todas as pessoas. Ademais, podemos dizer que a ideologia apresenta algumas características, né, como o fato de ela ser abstrata, de ela tender à universalização dos valores e das ideias, de ser caracterizada como um discurso lacunar e fazer a inversão no que se diz respeito à explicação da realidade, né? A inversão do que é causa e do que é consequência. As ideologias elas encontram guaridas em qualquer processo educacional, seja ela a educação do tipo informal, que é aquela educação que acontece no âmbito da família, no convívio com os amigos, nas atividades do lazer, ou mesmo na educação não formal, que não se confunde com a educação formal, né? Porque ela não é oficial, nem deve cumprir as exigências legais, mas se aproxima no que se diz respeito às intenções de educar, muitas das vezes até os recursos metodológicos, né? Como é o caso dos processos educativos que são produzidos pelas empresas, pelas igrejas, pelos grupos de voluntários, né? Assim também como na educação formal, né? Em que a escola é a principal instituição que representa e é responsável por esse processo educacional, né? Que é previsto em lei, que é sistematizado e intencional. Após realizarmos essa breve discussão sobre os pressupostos filosóficos, né, da educação e a relação entre sociedade e educação, né, convido vocês a participarem, né, a responder a nossa atividade de número 1, e que para isso, né, vocês deverão utilizar como referência os nossos textos, né, indicados para as segundas semanas de estudos. Lembrando que as respostas que vocês estarão elaborando, né, deverão conter no máximo aí 300 palavras para cada item ou questão que for feita. Bom? Um abraço a todos e bons estudos!